nome, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Malaquias capítulo 3. Aleluia, 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 aleluia. Malaquias capítulo 3. É maravilhoso estar na presença do Senhor, confiante de que Deus vai cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Versículo 7. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar. Olha aí, terra, da sua providência e justiça. Amém, irmão? Capítulo 3 de Malaquias, fica antes de Mateus, né? Um livro antes de Mateus, fica mais fácil de achar. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 7. Amém, irmão? Olha aí. Glória, glória a Deus. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornais vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Em que havemos de devolver? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Amém, irmão? Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, essa é a tua palavra. Confirma a bênção e a vitória da tua igreja, meu Pai. Venha nos ensinar, nos esclarecer, a ser fiel cada dia, meu Pai, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, irmão, pode sentar, desocupar a mão, glorificar o Senhor, porque Deus merece o nosso louvor. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmãos. Deus tem falado através da sua palavra nesta noite. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 7 em diante. Deus está nos alertando a respeito da sua doutrina, a respeito da sua lei, para que nós venhamos sair do corpo e não ter do que nos envergonhar. Mas, infelizmente, na terra tem surgido muitas doutrinas contraditórias à verdadeira doutrina bíblica, e muitas pessoas não sabem que estão na porta larga, porque já acostumaram com aquela doutrina errada. Mas nós sabemos que as escrituras não podem ser distorcidas, não é verdade? Eu me lembro que uma irmã falou a respeito do céu, que fala em Apocalipse, e diz que tudo isso é apenas teologia, que não há arroz de ouro, e que as coisas que estão na Bíblia são apenas simbólicas. Quando nós voltamos para o Senhor Jesus nos anos 90, nós ficávamos quase o dia inteiro ali analisando a Escritura, e eu não entendia muitas das vezes, mas quando eu pedi ao Senhor para me ensinar, Ele me ensinou as palavras da Bíblia, e o que eu leio na Bíblia, que Deus me mostra, e o que está escrito não pode ser mudado, não é verdade? Inclusive está dizendo aqui para ninguém tirar nenhuma vírgula dessa palavra, né? Nem um tio, porque senão vai ter a sua parte do livro da vida também tirado. Então nós não podemos ficar inventando coisas, né? Dizer que o que está na Bíblia não é verdade, porque é perigoso, né? Para que nós venhamos a perder a parte que nos cabe do reino dos céus. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 19 diz: e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, se nós quisermos, né, fazer prova com Deus, o que não é o meu caso, nós vamos tentar mudar alguma coisa da palavra de Deus e sair por aí fazendo doutrina. Mas as escrituras que nós temos lido até o dia de hoje, as coisas são bem claras, são maravilhosas para a nossa vida, é um alimento espiritual que todo ser humano deveria experimentar este alimento, né? Porque vai para a Bahia, tem ali aquelas comidas fortes, né? Vatapá, né? Aquelas comidas ali com óleo de dendê, e a pessoa diz que aquela comida é a comida forte. Vem aqui para o Rio de Janeiro, também tem as comidas fortes do Rio de Janeiro, o povo gosta de um mocotó, mas o cristão mesmo, aquele que está alimentado pela palavra de Deus, ele não necessita de alimento material. O Filho de Deus jejuou 40 dias ali, estava cheio do Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo levou o Filho de Deus para o deserto. Ali ele foi
né, levado pelo Espírito ao deserto, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos buscar Deus, nós queremos jejuar, nós queremos orar, e a carne fica para trás, o desejo da carne. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos santificamos, menos vontade de fazer a vontade da carne nós temos, porque a carne está ali sepultada. Não é verdade, terra? Então, nós não podemos deixar essa carne ressuscitar. Certa vez o missionário Davi Miranda disse que a carne é um demônio. Se nós formos olhar todas as manifestações carnais que estão aí na terra, temos que concordar com o missionário, porque são contrárias à lei de Deus. Então o homem pode revogar uma lei, como foi também falado pelo missionário, o homem pode assinar uma lei, pode colocar como uma lei, mas a palavra de Deus diz que não é. Para ser considerado, o cristão que quer ir para o céu tem que guardar o pé terra, antes de tomar qualquer atitude, porque se nós sairmos fora da palavra de Deus, nós estamos sendo rebeldes ao Senhor, sendo rebeldes ao Filho de Deus, que deixou para nós palavras maravilhosas escritas na Bíblia, e ele disse mais, né? Analiseis as Escrituras, porque convém ter nela a vida eterna. Então, de uma hora para outra, o nosso corpo físico pode, né, nos deixar na mão aqui na terra, e nós temos que sair do corpo repentinamente. Então, se nós não estivermos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, é um perigo terrível, terra, porque Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, mas muita gente tem conhecido a palavra, mas não quer renunciar a subelevendecai ao mundo para servir a Deus, para que Deus venha perdoar, para que Deus venha salvar, para que Deus venha limpar, purificar e transformar e curar. E Deus, nesta noite, está nos convidando a nós termos pessoas transformadas, cheias do Espírito Santo, para que onde nós chegar, o brilho de Deus seja na nossa vida, não só em saúde física, mas na saúde espiritual, porque quando um cristão olha para o outro, ele vê a saúde espiritual. Amém? E vamos glorificar o seu casal, amém, irmão? Irmãos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, fala sobre exortação à santidade. Olha aí, terra. Irmãos, para andar com o Espírito de Deus, tem que haver santidade. Por mais que a nossa carne peça muitas coisas. Esse dia eu estava vendo uma missionária no rádio falando a respeito da carne, dos desejos da carne, as coisas que a carne pede, né? E ela falou, irmão, é necessário uma renúncia. Então os cristãos, eles sabem que é necessário uma renúncia, os cristãos sabem que é necessário ter uma vigilância com Deus, porque se nós fizermos a vontade da carne, nós perdemos a comunhão com Deus e não vai ter como prosseguir. Ou nós paramos ou seguimos com Cristo, e Deus não tem prazer, terra, naqueles que retrocedem. E Deus quer seguir conosco até a glória e nos dar a coroa da vida. Nós vamos ler rapidamente em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, exortação à santidade. Glória a Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, terra, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação aqui na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa boa maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo,
foi concebido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade e fraternidade não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Está vendo? Nós falamos aqui sobre doutrina, e a doutrina da palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 22, fala da santificação, da purificação, da santidade, do amar ardentemente, porque quem ama ardentemente não tem como coração, ou é falso ou não é, ou ama ou não ama. Então, onde há o amor, Deus está no negócio, porque o adversário está furioso, porque pouco tempo lhe resta. Esse dia eu vi no jornal um padrasto que bateu tanto na criança que tirou a vida daquela criança. Se nós formos olhar com o olho espiritual, a fúria de Satanás está tão terrível que até as crianças estão sendo mortas hoje em dia. Mas o homem carnal não sabe que isso tudo que está acontecendo na terra é porque Satanás está furioso e que ele sabe que pouco tempo resta para a igreja sair da terra e muito mais para ele ainda, porque ele não quer que a igreja vá para o céu, que é onde era a casa dele, e ele sabe que aqui na terra o tempo também já está terminando, Deus vai acabar com essa terra, e todos que ficavam para o lado de fogo, o inferno, que é a casa dele, vai para o lado de fogo, a morte, que era dominada por ele, mas Jesus pegou a chave, também vai para o lado de fogo, e é só vitória, meu irmão? E as palmas glorificam o Senhor. Glória, glória!